Olá, eu sou Cíntia Duarte. A partir de agora você tem um novo canal de esportes para conferir o que acontece, o que aconteceu e o que vai acontecer no esporte aqui no nosso estado. Teremos entrevistas, notícias, curiosidades, histórias inspiradoras e motivadoras só para você. O nosso programa rodará aqui no ginásio do Tarumã. Para esse nosso primeiro episódio, vamos contar um pouquinho da história desse lugar. O nosso entrevistado de hoje, além de estar como coordenador geral do ginásio, tem o coração e as raízes por aqui. Rogério Bufrem Riva. Não posso dizer seja bem-vindo ao ginásio, porque você trabalha aqui, mas seja bem-vindo ao Esporte Paraná TV. Muito obrigado, Cíntia. Nossa, fantástico essa ideia está se concretizando, né, de um programa de TV falando sobre esporte do Paraná especialmente. Muito feliz em estar aqui. E já vamos matar a curiosidade da galera, porque eu falei que você tem o coração e as raízes aqui. Fala aí por quê. Então, porque na verdade meu pai foi diretor do Departamento de Educação Física, que era ligado, é um órgão ligado à Secretaria de Educação. Hugo Pilato Riva. Isso, exatamente. Seria o que é hoje a Paraná Esporte, ou a Superintendência, enfim. E foi justamente nessa época que foi construído o Ginásio Tarumã, né? Ele começou a construção em 1954, apesar de que tem uma movimentação a partir de 52 por aqui, por conta até do Colégio Militar. 54 inicia, 63 inaugura, inclusive antes da inauguração com um grande evento, um mundial de basquetebol. Uma das fases foi aqui em Curitiba. Muitos jornalistas na época atribuem a conclusão da obra ao seu pai. Então, eu li muito sobre isso, não eram assuntos exatamente que ele comentava em casa, né? Mas meu irmão mais velho comentou uma vez que um pouco antes do início da construção, o pai tentou convencer as pessoas a não fazerem uma coisa tão grandiosa assim, fazer um pouco menores, mas mais alguns. Ele falava em 5 ou 6 desses espalhados pelo estado. A princípio, então, ele não era muito a favor de ter um gigante desse, centralizado. Isso, na verdade, ele sempre gostou muito da ideia de descentralizar, né? Ele foi diretor da Federação Desportiva Paranaense, foi diretor-presidente durante alguns anos, e na época dele justamente começou a descentralização das federações, ou seja, começaram a ser criadas e fundadas as federações, inclusive a do ciclismo, que eu sei que você é oriunda, né? Foi criada nessa época, se não me engano, em 53, e por aí vai, o futebol de salão na época, não era nem futsal, o basquete dessa mesma época, e assim, as principais que já existiam praticantes, existiam modalidades e clubes, né, acabaram sendo descentralizados. Então ele tinha essa ideia de início. E você lembra das atividades que aconteciam aqui? Eu lembro, sim, eu lembro, na verdade, como eu sou de 64, né, possivelmente eu vim aqui no colo da minha mãe algumas vezes, mas eu lembro da década de 70, eu lembro do Holiday on Ice, eu lembro de shows musicais, eu lembro dos Globetrotters que a gente assistia na televisão, desenhos e filmes e tal, e eu assistia aqui, vi grandes jogos internacionais de handebol, vi jogos de basquete. Você acabou de falar que eu sou oriunda do ciclismo, então realmente eu fui atleta e representei várias cidades nos Jogos Abertos do Paraná. O teu pai, ele foi idealizador desses jogos e ele fez muito para trazer os primeiros jogos para a capital, pensando em oportunizar os jovens do interior a talvez conhecer a capital, a cidade grande. Incrível isso, né? A visão dele na época. Sim, verdade. Ele e o grupo dele da época, né? Os dirigentes esportivos da época, eles criaram não só os Jogos Abertos, como os Jogos Escolares do Paraná também nesse mesmo período. E nesse início, sim, eles tinham essa ideia, o pai tinha muito isso com ele, de massificação do esporte, né? E a oportunidade que o esporte dá da gente conhecer outras cidades, outros países, enfim, crianças que nunca viram o mar, de repente conhecem por conta do esporte, a gente sabe disso, você é testemunha também disso, né?
Então, no início, sim, a migração era para a capital e depois parte dele, essa descentralização e do grupo, né, que dirigia o esporte, e começam a levar isso para o interior. Indo um pouquinho mais para frente na história, você acha que o Rexona, acho que muita gente que está nos ouvindo tem isso, né, remete o ginásio do Tarumã com o time do Bernardinho da época de 1997 até 2003 do Rexona, o time de vôlei. Você acha que esse foi o ápice da fama do ginásio aqui? Para a geração que nasceu aí a partir da década de 80, não tenho dúvida disso. Eu, inclusive, quando falo, o ginásio Tarumã, aonde? Aquele na frente do Jockey Club do Paraná. O Rexona. Isso. Então, a geração mais nova, não tenho dúvida. Hoje o ginásio está passando por uma reestruturação. É isso, uma adequação física. A ideia é voltar a receber grandes eventos aqui. Para isso a gente está fazendo tratamento no piso, recuperando o piso, colocando aí painéis de LED como placares, enfim. Estamos num processo de rejuvenescimento, vamos dizer assim, do sessentão, aqui do setentão já, né, que é o ginásio Tarumã, inclusive iniciando a construção de uma pista de skate. Essa pista de skate conversado com a confederação, possivelmente aí já um bom caminho andado para um futuro laboratório, mas um centro de treinamento aqui de skate da seleção brasileira em Curitiba, né? Então a gente está caminhando para essas modalidades. Reestruturação, mas ninguém vai mexer nesse teto, porque esse teto tem uma história e parece que tem aí um recorde. Então, aqui fala-se dessa construção de madeira, que é belíssima, né? Que seria o maior vão livre em madeira já construído. De arena esportiva eu duvido que tenha. Eu não sei se aquelas grandes igrejas ali do oeste europeu ali, de repente não tem alguma coisa desse tamanho. Mas é sem dúvida uma obra de arte. Hoje mesmo, por conta da readequação, estava vendo uma viga dessas por dentro, né? Na verdade são várias madeiras que são fixadas juntas, para ser mais exato são 6 tábuas. Algumas inclusive dizem que de araucária, porque na época era uma madeira que tinha muito na região, né? Aqui foi montada uma madeireira para alimentar o Tarumã e assim foi, né? Quais as atividades de hoje aqui do ginásio do Tarumã? Principalmente iniciação esportiva. Nós temos hoje o futebol aqui, o voleibol, com algumas equipes aí a nível escolar. Temos o taekwondo. Fora as atividades de iniciação, teremos grandes eventos aqui no ginásio? Então, essa é a expectativa e por isso até essa conversa com a Confederação Brasileira de Skate, por exemplo, e essa readequação do ginásio, essa modernização aqui do nosso setentão, né? A ideia é justamente essa, que a gente possa abrigar aqui e trazer de novo para esse palco que é fantástico os grandes eventos esportivos. É a expectativa. Me fala um pouquinho da sua camiseta, Programa Pedala Paraná. Então, o Programa Pedala Paraná ele está hoje instalado, hospedado aqui no ginásio Tarumã. Ele é o maior programa de instalação de ciclorotas do Brasil, em parceria com os municípios. Os municípios, através do manual de encargo, se candidatam a aderirem ao programa e nós instalamos junto com eles uma ciclorota, colocamos alguns equipamentos lá de apoio ao ciclista, divulgamos isso, ajudamos a construir um primeiro evento e estamos trabalhando agora no censo dos ciclistas, que é uma coisa inédita, acredito que no Brasil. Eu tenho uma expectativa de quantas bicicletas existem no Paraná, mas eu gostaria de ter uma certeza, até para a gente poder, enquanto poder público, poder estabelecer diretrizes em relação a isso. Hoje nós somos muito pobres em relação às ciclovias, pouco mais de 4 mil quilômetros dentro do Brasil. Claro que a estrutura é outra, a nossa é predominantemente rural, mas nós estamos aí perto de 1.500 quilômetros já e devemos chegar ao final do ano com mais de 3 mil quilômetros de ciclorotas. Isso é fantástico, né? Fora as atividades do programa Pedala Paraná nas ciclorotas, você e sua equipe pretende trazer algumas outras novidades aqui, muito em prol da segurança. Isso, uma delas na área de segurança é trazer os grupos de pedal para cá, especialmente os iniciantes e as crianças, mostrar para eles de uma forma bem divertida como é que coloca o capacete, como é que coloca os equipamentos de segurança, como é que sinaliza. Isso é importante. Isso eu aprendi inclusive com uma ex-campeã brasileira de ciclismo, Cíntia Duarte, conhece? Já ouvi falar.
Além dessa atividade, nós pretendemos colocar aqui dentro uma escola de ciclismo. Essa escola de ciclismo vai fazer uma parceria com o Detranzinho, que é uma mini cidade, onde também lá se trabalha educação pelo trânsito. Então o programa Pedala Paraná está presente lá, uma parceria com o Detran. E nós vamos levar não só essa ideia de aprender, das crianças e adultos aprenderem a pedalar aqui dentro, como também com segurança aqui e lá também. O teu pai, ele fez muito nos anos 50 e 60 pelo esporte. A gente espera que você faça também, tenha essa oportunidade de fazer nos dias atuais. Te desejo, não vou te desejar sorte, porque eu já aprendi com você que... Sorte para quem, quando a gente joga na loteria. Para quem tem um pouquinho de competência, a gente deseja sucesso. Espero sim que eu tenha seguido as pegadinhas do professor Hugo Pilato Riva, que eu tenha aprendido e aprendi muito com ele sim, e que eu possa fazer cada vez mais, porque eu acho que já tem uma boa caminhada aí, né? Mas agora aqui no Ginásio Tarumã, que é uma obra que ele lá atrás começou, eu pretendo ainda dar mais um jeitinho Riva aqui dentro. Tá no sangue, tá na vontade, então muito obrigada. É isso, obrigado você. Então, galera, tchau, tchau, até o próximo episódio do Esporte Paraná TV. Tchau.